Meu filho, por que é tão difícil as pessoas abrirem as mãos das coisas desse mundo? Eu queria entender. Para que a senhora, mãe, pudesse entender por que é tão difícil as pessoas abrirem mão das coisas desse mundo, o jeito mais fácil que eu tenho de te explicar para a senhora, para minha cunhada Bruna, que aqui está, os meus irmãos e para todos que assistem esse vídeo, é simplesmente simbolizando da seguinte maneira. Havia um rei que ele tinha um filho, o seu único filho. E ele foi diagnosticado que não teria condições de ter mais filho. E aquele filho era tudo para ele. E ele tinha no seu palácio muitos vasos também de ouro, de prata, de madeira, de barro, de bronze. Vasos, Bruna, preciosíssimos, que aquele rei dizia que não abria mão daqueles vasos de jeito nenhum. Então o seu filho, seu único filho, foi crescendo. E ele andando um dia pelo palácio, aquela criança de 5 anos de idade, ele vai até um dos vasos mais preciosos, mãe, do seu pai, do rei. E ele pega e coloca as mãos dele dentro do vaso, porque no fundo do vaso tinha, irmãos, moedas de ouro. E aquelas moedas brilhando muito dentro do vaso chamou a atenção daquele filho. E ele disse: eu vou pegar essas moedas para mim brincar. E quando ele foi pegar a moeda, as suas mãos entrou, mas na hora de sair, ela agarrou no vaso. E ele balançava de um lado e do outro e não conseguia tirar. E o pai dele, desesperado, dizia: filho, tira a mão do vaso do papai, porque esse é o vaso mais precioso que o papai tem nesse palácio. E ele dizia: papai, a mão está presa, não dá para tirar, papai. A mão está presa, e o pai fez de tudo. Passou sabão, óleo, graxa, de tudo para tentar tirar a mão daquele filho de dentro do vaso, mas a mão não saía. Até que o pai chama os sábios, chama todo tipo de pessoa que pudesse tirar a mão do seu filho daquele vaso. Mas ele não conseguia. O dia vai passando, a mão do menino vai ficando vermelha e ele diz: papai, a mão está doendo, papai. E o pai diz: filho, como você conseguiu prender a tua mão aí dentro? Ele diz: papai, a moeda, papai, de ouro. A moeda, pai, eu enfiei a mão no vaso para pegar a moeda. E conforme ele fechou as mãos, a mão travou e não saía de dentro do vaso. O pai dele disse: filho, o teu pai é rei. O teu pai tem autoridade sobre toda essa terra. Você promete que você confia no papai? E ele disse: confio, papai. E o pai disse: se você abrir mão dessa moeda que está nas tuas mãos agora, o papai vai te dar toda a moeda que o mundo tiver. Mas eu preciso que você abra a mão. E ele, olhando para a mão, olhando para o pai, ele disse: pai, se eu abrir mão, o senhor vai me dar? E o pai disse: vou, filho, teu pai é rei. E o pai meteu a mão no bolso e disse: olha quantas moedas papai tem para te dar. Ele disse: então eu vou abrir mão, papai. Ele disse: então abra, porque aí eu vou ter meu filho de volta. E também não vou perder o vaso precioso do papai. Aquela criança vai com as mãos aonde o vaso estava. E ele, quando ele tinha pego as moedas, ele abre mão. E quando ele abre a mão, as suas mãos saem de dentro do vaso. O que isso quer nos ensinar, mãe? É que muitas das vezes as pessoas não querem abrir mão da moeda desse mundo.
O mundo nos oferece tantas moedas que a gente, às vezes, a gente não consegue, muitas das vezes, abrir mão daquela moeda que nos prende, Bruna. É a moeda do orgulho, a moeda da soberba, da arrogância. É a moeda do ouro, da prata, do materialismo. A gente garra nesse mundo e não abre mão e acha que não pode de jeito nenhum deixar as coisas desse mundo. E o Pai dele está dizendo para mim, dizer para você hoje, o Pai Supremo, está dizendo para você que me ouve, qual é a moeda que você está segurando e que você não quer abrir mão? Qual é a moeda que está te prendendo, meu irmão? De repente é a moeda da bebida, da droga, da prostituição. De repente é a moeda do dinheiro, do ouro, da prata. De repente é a moeda de uma casa, de um carro. E Deus está dizendo, eu tenho muito mais para te dar, mas você não abre mão do teu tempo. Você não abre mão de nada por amor a mim. Ele está dizendo, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e no final você perder a sua alma? Então, mãe, isso é uma explicação que eu posso te dar nessa manhã. O que você mais tem priorizado e o que você precisa abrir mão? De repente você está no leito de dor agora. De repente você está acometido de Covid-19. De repente você está aí com câncer, com HIV, com rubéola, isipéola, elefantise. Está no leito de dor. E de repente a tua cura ainda não chegou porque você não abre mão. De repente as coisas ainda não foram restauradas porque você precisa abrir mão. Eu preciso abrir mão. Mãe, a senhora precisa abrir mão. Bruna, você precisa abrir mão. Igreja do Deus vivo, nós precisamos abrir mão. Jesus abriu mão da sua própria vida divina. Veio a essa terra, se sujeitou, viver como homem, padeceu. Entregou-se no Calvário para que eu e você alcançássemos uma tão grande salvação. Ele disse que se o grão de trigo não cair em terra, fica ele só. Mas se ele morresse, ele diz assim, aí dá muito fruto. A única forma de dar muito fruto para Deus é morrendo. Para Deus a gente só cresce quando a gente desce. Por isso que tem um louvor que diz que ele cresça e que eu diminua. Porque para Deus a gente só cresce quando a gente some. Agora para o mundo não. Para o mundo a gente tem que ostentar. Para o mundo a gente tem que ir às vezes no restaurante, almoçar, jantar e tirar uma foto e mostrar que está lá comendo do bom e do melhor para ostentar para as pessoas o estereótipo. Vai mostrar que está bem, mas às vezes você está bem por fora, mas está mal por dentro. Ei, o que você tem priorizado na sua vida é o que vai garantir a sua salvação. Essa é a palavra que eu te deixo nessa manhã. Cuide do mais importante. Abre mão nessa manhã daquilo que te prende, porque Deus te dará uma grande vitória. Essa é a palavra que o teu amigo hoje, pastor André de Oliveira, te deixa nessa manhã. E essa foi a melhor explicação que eu encontrei, minha mãe. Por que é tão difícil abrir mão das coisas desse mundo? Que Deus vos abençoe. A paz, Senhor.